Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus. Vamos entregar nosso dia na presença do Senhor, vamos entregar nossa vida, nossa casa na presença do Senhor. Essa semana tivemos umas lives abençoada por Deus. Eu creio que você foi edificado através da tua fé. Eu creio que você foi edificado através da palavra do Senhor. Essa semana nós falamos sobre oração, o poder da oração. Como a oração ela muda a história, muda cativeiro. A oração ela muda cenário, a oração muda caráter. A oração ela faz nós se aproximar de Deus, ter uma intimidade com o Pai. E os testemunhos que nós tivemos durante essa semana foi impactante. Eu creio que você recebeu algo da parte do Senhor. E hoje eu quero falar sobre a oração da intercessão. A oração da intercessão. O Senhor está buscando os intercessores para esse tempo. Nós precisamos se colocar na brecha. Nós precisamos se colocar na presença do Senhor para orar por almas, por vidas, por pessoas. Nós precisamos se colocar diante do altar do Senhor e interceder principalmente pela nossa casa, pelos nossos familiares. É um tempo que nós precisamos interceder. Então hoje eu quero falar um pouquinho dessa poderosa oração, que é a oração do intercessor, Então eu quero convidar você que está aí junto comigo, já curtir, já compartilhar essa live. E a semana que vem vamos fazer um propósito de oração, vamos fazer aqui no canal aqui, vamos estar todos os dias orando por uma causa específica. E eu quero convidar você a estar junto comigo. Durante a semana que vem nós vamos orar, vamos fazer 5 dias de oração, clamando pelaquilo que é impossível na tua vida. E eu creio que Deus vai abrir o céu, amém? Bom dia, Azuleika, bom dia, Dona Maria, bom dia, Cris, que Deus abençoe, que Deus venha renovar as forças de vocês nessa manhã, que o Espírito Santo possa estar trazendo algo do céu para cada um de nós nessa manhã, amém? E eu quero falar, hoje, nessa manhã, sobre intercessão. Bom dia, Silvia. E a importância de nós interceder, a importância de nós chegar até o trono do Senhor e interceder por uma causa. A palavra do Senhor que eu quero compartilhar nessa manhã se encontra lá no livro de Ezequiel 22:30, que diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse os muros e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destrua, mas não encontrei nenhum. Olha só a palavra do Senhor. Bom dia, seu Odenir, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero ler de novo para nós entender aqui o que diz no livro de Ezequiel. Procurei entre eles um homem em que erguesse os muros e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei nenhum. O Senhor está à procura dos intercessores. Aonde estão os intercessores? A Bíblia diz aqui que ele procurava um homem para erguer os muros, para tampar as brechas. Nós sabemos que naquele tempo, naquela época, os muros eram a proteção de uma cidade. Os muros eram o que protegia a cidade do inimigo. Então os homens precisavam levantar muros, muralhas, para não deixar o inimigo entrar na sua cidade, para não deixar o inimigo entrar ali e destruir a cidade. E aqui diz assim: muro e se pusesse na brecha diante de mim. Se colocar diante da presença do Senhor, para que os muros fossem erguidos.
para que a cidade, o povo fosse protegido. E hoje o Senhor quer que eu e você se levantamos dentro da nossa casa para levantar muralhas, para que o inimigo não venha entrar dentro do nosso lar, para que o inimigo não entre dentro do nosso lar, para que o inimigo não prevaleça dentro do nosso lar. E para isso, nós precisamos ser intercessores da nossa casa, da nossa família. Nós precisamos buscar o Senhor incansavelmente pela nossa casa e pela nossa família. Nós não precisamos querer ganhar o mundo, mas nós precisamos ganhar a nossa casa. E como que nós vamos ganhar a nossa casa? É intercedendo pelos nossos familiares, não é brigando, não é murmurando, não é amaldiçoando, mas sim orando, buscando conhecer a Bíblia, conhecer a palavra do Senhor. Porque se nós conhecemos a palavra do Senhor, se nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos saber como erguer esses muros dentro da nossa casa, essas muralhas de proteção, para que o inimigo não venha prevalecer na nossa casa. Agora pela manhã eu vi uma postagem, aqui achei, eu quero compartilhar com você essa postagem que diz assim: você sabia que a ignorância, você sabia que a negligência da Bíblia é o melhor amigo para o diabo? Eu vou ler de novo para nós entender aqui. Você sabia que a ignorância de nós não ler a Bíblia, de nós não entender a Bíblia, de nós não compreender a Bíblia, é o melhor amigo para o diabo? Porque nós vamos ficar indefesos, nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos a verdade. E é onde o inimigo ele vai entrar, é onde o inimigo ele vai fazer um estrago dentro da nossa casa. Então, um intercessor ele precisa conhecer a palavra do Senhor. O intercessor é aquele que sente a dor e ouve o clamor. Ele ouve o clamor daquela alma que está gemendo, daquela alma que está sofrendo, daquela alma que não aguenta mais, que não suporta mais. O intercessor, então, ele consegue se colocar no lugar do seu irmão. O intercessor, ele consegue se colocar naquele momento de fraqueza que aquela pessoa está vivendo. Então, ele começa a olhar para a pessoa, ele já tem o discernimento que aquela pessoa não está bem. E aqui a Cris está junto comigo aqui, e a Cris é uma intercessora. E muitas vezes, né, a gente conhece e olha para a pessoa e vê a dor dela sem mesmo ela falar. O intercessor, ele tem um discernimento quando a pessoa está bem, quando a pessoa não está bem. E muitas vezes o intercessor, ele vai, entra na brecha sem a pessoa saber que ela está sendo coberta de oração. Muitas vezes o intercessor não diz: ó, tô orando por você, ó, tô clamando por você. Ele vai, ele entra na presença do Senhor mesmo sem essa pessoa estar sabendo. O intercessor, ele tem que ter um coração que teme ao Senhor, um coração que busca ao Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Eu acho tão lindo isso aqui, eu acho tão o cuidado de Deus com a nossa vida, com a nossa casa. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Deus ele tem um cuidado com os seus filhos, que nós tinha que ter mais discernimento para nós entender o cuidado de Deus com a nossa vida. Então Jesus, ele é aquele que intermedia, é aquele que roga ao Pai por mim, por você. E a palavra do Senhor diz também que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo, ele ajuda nós a orar. Então todo intercessor, ele precisa da ajuda do Espírito Santo. A palavra do Senhor fala lá em Romanos 8:26, que diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar,
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda o coração conhece a intuição do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então Deus deixou, Jesus é o nosso mediador, Jesus é o nosso intercessor diante do Pai, Ele intercede por nós diante do Pai. A palavra do Senhor diz que ninguém vai a Deus se não chegar a Jesus primeiro, porque Jesus é o nosso mediador. O Espírito Santo é o nosso intercessor, Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele faz nós orar como uma oração de propósito, porque Ele conhece e sonda os nossos corações. Então a palavra nos ensina nessa manhã a importância de nós interceder, a importância de nós buscar o Senhor. O intercessor, ele tem que ter intimidade com Deus. Ele precisa se colocar na brecha, ele precisa ser limpo, ele precisa ser purificado, ele precisa mudar o seu caráter e a sua atitude para que Satanás ele não possa encontrar nada que vá acusar ele, que vá apontar ele. Então o intercessor ele precisa ter uma intimidade com o Senhor. E como que eu tenho uma intimidade com Deus? Buscando na presença do Senhor e lendo a palavra. A palavra de Deus fala lá em Êxodo 33:11, diz assim: o Senhor fala a Moisés face a face. Eu, depois de Jesus e o Espírito Santo, o maior intercessor que eu acho na Bíblia, nós temos Neemias também, mas o maior que eu acho, que eu amo, é Moisés. Moisés, ele nos dá um exemplo de intercessão assim, olha, que não tem falha na intercessão de Moisés. E ele conversa com Deus face a face. Olha a intimidade desse homem, porque ele era obediente ao Senhor. Ele temia ao Senhor, ele obedecia ao Senhor. E aqui em Êxodo 33 fala, o Senhor fala com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés volta ao acampamento. Aqui Deus estava no monte junto com Moisés. Aqui Deus fala face a face. Imagina nós chegar a esse ponto, a esse nível de intercessão, de conversar com Deus, de dialogar com Deus, de escutar a voz do Senhor, de nós se colocar na brecha. Aqui Moisés ele se colocava na brecha pelo povo, o povo que estava saindo do Egito. Aqui Moisés ele ia buscar na presença do Senhor pelo aquele povo, interceder pelo aquele povo que murmurava, que reclamava, que desobedecia, mas Moisés buscava na presença do Senhor. O intercessor ele tem que ter confiança, ele tem que carregar essa confiança no coração dele. A palavra de Deus fala lá em Hebreus 10:19, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus. Você tem que saber quem você é para Deus. Você é filho, você tem livre acesso ao trono do Pai. Pelo sangue de Jesus nós temos o livre acesso à presença do Senhor. Se nós se prostrar agora de joelho, nós vamos chegar diante a presença do Senhor. Nós vamos ser tocados pela presença do Senhor. O Senhor vai escutar a nossa oração. Então nós temos que ter essa confiança e saber quem nós somos em Deus. Não adianta nós oscilar, nós não podemos oscilar a nossa fé. Outrora, Deus é comigo, Deus não é comigo. Nós temos que ter essa confiança. O intercessor, ele precisa ter persistência. Talvez você tenha orado pelo filho, pelo teu esposo. Talvez você tenha orado por uma causa que ainda não aconteceu. E talvez você já desanimou, você desistiu. Mas nós temos que ser persistentes, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós não podemos desistir. Se Deus não desistiu de nós, mesmo nós sendo pecadores falhos, o Senhor não desistiu de nós.
Então nós temos que ser persistente. A Bíblia fala lá no livro de Josué 8:18, diz assim: e disse então o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. E Josué estendeu a lança na direção de Ai. Aqui Deus dá uma ordem para Josué. Josué está invadindo uma cidade chamada Ai. E Deus diz para ele estender a lança, que Deus ia dar a cidade para ele. Então ali tinha muitos soldados inimigos, só que Josué ele não olhou para os soldados inimigos. Ele não olhou para aquela frota que vinha contra ele, aquele povo que vinha contra ele. Ele resolveu escutar a palavra do Senhor e confiar na palavra do Senhor. O Senhor disse que ia entregar aquela cidade na mão dele. Por mais que tivesse os inimigos, por mais que tivesse afronta, por mais que fosse maioria os soldados do outro lado do território inimigo, mas Moisés, ele preferiu confiar na palavra do Senhor. Mesmo que tivesse aos seus olhos incapaz de ele ganhar aquela cidade, ganhar aquela guerra, ganhar aquela batalha. Mas ele foi persistente, mesmo as circunstâncias sendo ao contrário, mesmo que os olhos dele fossem ao contrário, ele decidiu ser persistente. O Senhor disse que ia me dar essa terra e eu vou acreditar na palavra do Senhor, eu vou acreditar no que o Senhor está me falando. Muitas vezes nós olhamos para a circunstância, nós olhamos e não estamos vendo nada acontecer. Parece que tudo está paralisado. E nós precisamos ser persistentes. O intercessor, ele também crê que a oração pode mudar as coisas. O intercessor, ele tem uma visão diferenciada. Ele olha para a circunstância e ele já vê o trabalhar de Deus. Ele já vê o agir de Deus. Mesmo que as coisas não estão aos olhos humanos acontecendo. Mas ele sabe o Deus que ele serve. Ele sabe o Deus que ele confia. E ele sabe que Deus vai fazer. A palavra de Deus fala lá em João 11:40, diz assim: e disse Jesus, não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus, então retire a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que estava ali, para que cresce que tu me enviou. Aqui, Jesus ele está na frente da tumba de Lázaro, aqui no sepulcro que Lázaro foi enterrado. Jesus aqui, ele manda aqueles homens mover a pedra. Mas Lázaro está morto, Lázaro está cheirando mal, já faz 4 dias, não tem como Lázaro viver. Não tem como Lázaro viver. Isso é impossível. Mas Jesus disse que aquele que crê iria ver a glória de Deus. Mesmo que o cenário seja de morte, mesmo que o cenário seja de destruição, mesmo que o cenário seja de fracasso, mesmo que você não veja uma direção, uma luz, o Senhor está dizendo, se você crê, você vai ver a glória de Deus se manifestando aí na tua vida, aí na tua casa, aí nessa pessoa que você está intercedendo, essa pessoa que tem o coração endurecido, essa pessoa que diz assim, não, eu sou assim, não vou mudar, eu não vou largar desse vício, eu não vou largar do erro. Mas se você crê, Deus muda a situação, Deus muda o cenário, Deus muda a circunstância. Nós precisamos crer que o nosso Deus é o Deus que, quando ele age, ninguém impede. Aqui o cenário era de morte. Lázaro estava morto. Ele mandou remover a pedra. E ele disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Nós precisamos ter uma fé alicerçada no Senhor, mesmo que a circunstância não seja favorável.
O intercessor, ele se identifica com as pessoas ou com as circunstâncias. O intercessor, ele se coloca no lugar das pessoas. Ele consegue sentir a dor, como eu já falei. Ele consegue chorar junto. Ele consegue sentir a dor do próximo. Então, ele se coloca na presença do Senhor, porque vê que o seu irmão está sofrendo, porque o seu irmão está passando por uma luta. O intercessor, ele não mede esforço. Se precisar orar na madrugada, se precisar fazer um propósito de oração, ele vai fazer, porque ele quer ajudar o seu irmão. Aleluia! O intercessor, ele sabe que a oração é apenas uma parte do processo. Olha o que diz aqui em Êxodo 14. E disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Se diga aos israelitas que siga avante. Em outras traduções diz que marche. Aqui Moisés, ele se deparou com o Mar Vermelho. Aqui Moisés, ele olha para frente e ali está o mar. E o povo está atrás dele. O povo está atrás de Moisés. E o povo começa a murmurar. E Deus diz para Moisés, né? E disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Por que você está clamando a mim? O intercessor, ele tem que saber a sua parte e o seu processo. O intercessor, ele tem que ter a certeza no seu coração que Deus derramou sobre ele uma autoridade divina. Deus deu a autoridade para ele. Deus está dizendo: Moisés, a minha parte eu já fiz, agora faz a tua. Moisés ergue o cajado e o mar se abre. Deus tinha dado dons para Moisés. Deus tinha dado autoridade para Moisés. E Moisés, ele se depara com aquele povo murmurando: ah, se era para tirar nós do Egito, para nós morrer aqui, deveria ter deixado lá. Nós temos que entender que no meio da caminhada nós vamos achar murmuradores, reclamadores, pessoas que reclamam, pessoas que não acreditam no nosso ministério, pessoas que não valorizam o que nós carregamos, pessoas que acham que nós somos apenas mais um. Mas foi o Senhor que nos chamou. E é Ele quem nos capacita e é Ele quem nos dá dom. A palavra aqui é bem clara. E disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim, Moisés? Por que você está clamando? Diga aos israelitas que sigam em frente ou marche. Eles olharam para a situação, eles olharam para a circunstância e se paralisaram. O intercessor, ele não olha para a circunstância. Ele olha com os olhos de milagre. Ele já vê o mar aberto. Ele já vê que a circunstância pode ser mudada. Ele só tem que dar o passo. Ele precisa ser ousado. Ele precisa ter fé que Deus vai fazer. Então, o intercessor, ele tem que conhecer o seu chamado. Ele tem que saber quem ele é. E que tudo há um processo. O intercessor, ele sabe da sua importância. A palavra do Senhor fala aqui no livro de Êxodo também, Êxodo 17, diz assim: enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando Moisés abaixava, os israelitas, os amalequitas venciam. Então aqui eles estão no campo de batalha e Moisés está intercedendo. Moisés é um intercessor e ele está intercedendo. E o povo, os israelitas, estão numa guerra com os amalequitas. E quando Moisés está com a mão erguida, o povo vence. Quando Moisés abaixa a mão, o povo perde. Então ele entende que muitas vezes ele vai sofrer, ele vai passar dor, ele vai sofrer alguma consequência porque ele está na brecha por outras pessoas. E o inimigo pode se levantar contra ele. Então Moisés levantava os braços, o povo ganhava. Moisés abaixava os braços, o povo perdia. E aqui não diz quanto tempo essa guerra lutou, mas foi bastante tempo, porque Moisés não aguentava mais segurar os seus braços. Moisés não aguentava mais ficar com os braços levantados.
E a palavra vai dizer mais para frente que Ur e Arão vêm ajudar Moisés. Um ergue um braço de um lado e outro ergue o braço do outro. O intercessor, ele não tem que entrar na guerra sozinho. O intercessor precisa de outras pessoas para ajudar ele. O intercessor, ele precisa de outras pessoas para estar em comunhão com ele. E nós temos um exemplo claro aqui na Bíblia. Moisés era um intercessor, um grande intercessor. Quando ele levantava os braços, quando ele colocava os braços para cima, o povo ganhava, o povo estava ali forte na guerra. Mas quando ele abaixava, o povo começava a perder. E ali, no lado de Moisés, veio Uri e Arão para ajudar ele a segurar os braços. O intercessor, ele não é egoísta. O intercessor, ele não se acha o mais importante, que ele consegue mais. Ele precisa da ajuda de outras pessoas. O intercessor, ele precisa conhecer, o intercessor, ele tem que valorizar e cuidar os dons que Deus deu para ele, porque o intercessor, ele tem dom. O intercessor, ele é chamado por Deus, ele é escolhido por Deus, e Deus derrama dom sobre a vida do intercessor. Então ele tem que zelar muito pelos dons que Deus derrama sobre a vida dele. As fraquezas do intercessor, como que o inimigo entra na vida do intercessor? Quando ele começa a se tornar orgulhoso, egoísta, quando ele não jejuma mais, quando ele não lê a palavra, quando ele não é fiel a Deus nos seus votos, quando ele já não tem mais, já não é mais importante para ele as coisas de Deus. Então esse intercessor, ele começa a enfraquecer e ele começa a sair da presença do Senhor. Nós temos que vigiar muito isso, porque a palavra de Deus diz que o inimigo, ele está no nosso derredor. No nosso lado tem um anjo do Senhor, no nosso derredor está o inimigo. Ele está procurando algo em nós para que ele possa nos tragar. Se nós abrir uma brechinha, uma legalidade para o inimigo, ele entra na nossa vida e ele derruba, e ele destrói a nossa vida. E ele, qual é a mira do inimigo? É dos intercessores. Porque, como eu já falei aqui, desde o começo dessa live, o intercessor tem intimidade com Deus. O intercessor fala face a face com o Senhor. O intercessor, ele entra na presença do Senhor por vidas, por almas. Ele sente a dor das almas, ele sente a dor do sofrimento dos irmãos. Então, se Satanás, ele chegar a derrubar o intercessor, ele não derruba somente um intercessor, ele derruba um povo. Ele derruba uma nação. Moisés era intercessor de uma nação aqui. Se Satanás entra na vida de Moisés, Moisés aqui, ele cai e cai o povo. Então, o intercessor é uma pessoa que tem que andar em santidade. O intercessor, ele precisa se santificar, ele precisa ser limpo, ele precisa ser transformado através da palavra do Senhor. Quando o intercessor acha que ele pode sozinho, quando entra o orgulho, a soberba no coração, ali aquele intercessor cai. E quando esse intercessor cai, como eu já disse, não cai só o intercessor, cai a casa, a família, os vizinhos, aquele rebanho que o intercessor está orando, clamando, buscando, ele vai cair também. Então, o intercessor, e eu acho lindo, e é algo assim que eu admiro. Eu faço parte de um grupo de intercessão, eu faço parte, e o meu coração se alegra por isso. Porque o intercessor, ele tem acesso ao Pai. O intercessor, ele entra na presença do Senhor para guerrear por causas impossíveis. O intercessor, ele tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, o comando do Senhor. O intercessor, ele paga preço com jejum e oração. O intercessor, ele não cansa de buscar por uma alma, porque ele sabe que quando um pecador se arrepende,
a festa no céu. O intercessor, ele não se cansa, ele não murmura, ele não reclama. O intercessor, através da sua oração, ele ganha a sua casa. Através da sua oração, ele ganha almas para o Senhor. Então, a oração de intercessão é poderosa. E talvez eu estou aqui nessa manhã falando, mas eu não faço parte de um grupo de intercessão. Mas você é responsável pela tua casa. Você é responsável em levantar altares de adoração dentro da tua casa ao Senhor. Meu Deus do céu, o Senhor me deu uma visão aqui agora, nessa manhã. E o Senhor está falando com mulheres aqui nessa manhã. Talvez você se questionou dizendo que você não faz parte de um grupo de intercessão. Mas Deus está dizendo que você é intercessora dentro da tua casa. E o Senhor me mostra aqui nessa manhã uma espada e um escudo na mão de uma intercessora. É isso que você precisa nessa manhã. Uma espada e um escudo para guerrear pela tua família. Aleluia! A espada, a palavra de Deus, você vai vencer o inimigo é através da palavra do Senhor. Você lembra quando Jesus ele sai do deserto? Quando Jesus sai do jejum de 40 dias e 40 noites, Satanás foi lá tentar Jesus. E Jesus venceu Satanás como? Com a palavra. Satanás ele conhece a palavra. Satanás ele conhece a Bíblia. Jesus disse para ele disse para Jesus, tá com fome? Diz para essa pedra aqui virar em pão. E Jesus diz para ele, mas nem só de pão viverá o homem. E Satanás, ele continua ali afrontando Jesus. Ele continua ali lançando a palavra, mas Jesus também lança a palavra. Olha, pega essa visão aqui nessa manhã. E Jesus, ele também fala para Satanás a palavra. Ele também diz a palavra. Ele conhece também. Mas só que não basta só conhecer a palavra. Tem que ter autoridade. Enquanto eles estavam debatendo ali, nem só de pão viverá o homem, não tentará o Senhor teu Deus, Satanás não saiu. Mas quando Jesus diz para ele, sai, arreda-te daqui, sai daqui, Satanás saiu. Então Deus deixou para nós a palavra, que é a espada, o escudo, que é a fé, porque se tu tem fé, tu tem autoridade, porque tu sabe quem você é em Deus. Se você tem fé, você tem autoridade. E foi com a autoridade que estava em Jesus que Satanás saiu dali. Então o Senhor está dizendo aqui para mulheres nessa manhã, estou colocando nas tuas mãos um escudo e uma espada para você pelejar dentro da tua casa. Satanás não tem mais vez, porque você está se levantando com ousadia, com o poder de Deus e autoridade para você lutar pelo teu casamento. Talvez até aqui você diz, mas eu tentei, eu orei, eu fiz propósito. Levanta-se em oração e busque no Senhor a transformação no teu casamento. Busque no Senhor a transformação na vida do teu filho, na tua vida financeira. Deus faz, Deus faz. Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida. Mas eu preciso me colocar na brecha. Eu preciso ser ousado na presença. Com certeza aqui vocês já assistiram aquele filme Quarto de Guerra. Que tem aquela mulher que a senhora ajuda ela em oração, ajuda ela a conhecer a palavra. E quando ela toma posse, quando ela pega a espada, quando ela pega o escudo, o que ela vai fazer? Ela entra dentro da casa dela. E ali ela começa a orar. E ali ela tem uma oração de ousadia, uma oração de intercessão. E ela diz, Satanás, bate em retirada daqui. Porque aqui tem uma mulher que ora, aqui tem uma mulher que vai buscar pela sua casa, pela sua família. É isso que eu e você precisamos, é ousadia na presença do Senhor. Você é escolhida, você é chamada para você interceder pela tua casa. Não precisa você querer ganhar o mundo, você precisa ganhar a tua casa para Jesus. E é através da palavra do Senhor, porque quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós somos moldados e transformados através da palavra do Senhor.
e as nossas atitudes, que nós vamos ganhar a nossa casa para o Senhor. Então hoje eu quero falar para você, toma posse dessa palavra. Talvez você se encontre como Moisés quando saiu do Egito. Talvez você se debateu com o Mar Vermelho na tua frente. Mas Deus diz para você, segue em frente, marcha. Não se paralisa por causa do mar. Não se paralisa pelo que os outros estão falando, que os outros estão pensando, que os outros estão dizendo. Não se paralisa pelo que tu tá vendo com os teus olhos da carne. Mas você consegue ver o milagre? Você já consegue ver a transformação do teu casamento? Você já consegue ver a transformação dos teus filhos? Você já consegue ver que Deus vai te levantar no meio dessa dor para você orar por outras pessoas? Você já consegue olhar pelos olhos da fé e dizer essa dor que eu estou passando hoje aqui, Deus vai me levantar como uma grande intercessora para me interceder por outras pessoas? Você consegue ter essa visão no mundo espiritual? Você consegue se olhar revestida do poder de Deus com autoridade, pelejando e lutando contra o inimigo da nossa alma? Toma posse, porque essa palavra é para você nessa manhã. Aleluia, eu sinto uma graça do Senhor aqui para compartilhar isso com você. Tem coisas que Deus já fez. Tem coisas que Deus já te autorizou. Mas você está prostrado por quê? Por que você parou? Por que você desanimou? Levanta-te, coloca na posição, coloca na brecha. Levanta muros de oração em volta da tua casa. Determina de quem que é a tua casa. A minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor. Aqui Satanás não tem vez, aqui Satanás não tem brecha. Que nessa manhã nós possamos levantar muralhas no redor da nossa casa. Que nessa manhã nós possamos clamar pelo sangue de Jesus e que Deus venha mudar essa situação, essa circunstância. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Eu senti uma graça do Senhor e eu quero abençoar a tua vida nessa manhã. Eu quero abençoar a tua vida através de uma oração de intercessão. Eu quero me colocar na presença do Senhor nessa manhã para orar pela tua vida e pela tua causa. Eu não sei o que você precisa nessa manhã, mas o teu Pai conhece o teu coração, o Espírito Santo sonda o teu coração. E se você orar junto comigo, essa oração vai subir até o trono do Senhor. Aleluia! Fecha os teus olhos nesse momento, coloca a mão no teu coração. Ei, Ramanda, canta, Rabaxê, canta, Ramanda, Rabaxê. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero ser ousada como Moisés, Pai. Eu quero ser uma intercessora ousada e não ter medo, Senhor. Não temer diante da situação. E agora eu quero me colocar na tua presença, Pai. E quero te pedir por cada pessoa que está aqui, cada pessoa que vai entrar mais tarde, Senhor, para assistir essa live. Eu quero, Senhor, entregar cada pedido, cada clamor na tua presença. Eu quero te entregar, Senhor, o que essa pessoa talvez faz anos que está pedindo, Pai. Talvez ela está cansada, ela está desanimada, ela não está vendo o resultado, Deus. E eu te peço agora, Senhor, julga essa causa, Pai. Julga essa causa, Pai. Escuta a oração dessa pessoa, Pai. Eu te peço nesse momento, Pai, anjos, Senhor, ministradores, anjos auxiliadores, anjos de patentes elevada dentro dessa casa agora, em nome de Jesus Cristo, no redor dessa casa, e eu desfaço toda obra de macumbaria em teu nome, Pai. Eu desfaço, Senhor amado, toda obra de feitiçaria, Pai, toda obra de inveja, palavra lançada, maldita, oração contrária, Deus, contra essa casa, contra essa família, Pai. A tua palavra diz que em teu nome nós podemos todas as coisas. Então todo o mal, toda resistência espiritual, Pai, em nome de Jesus, cai por terra agora. Satanás no inferno pega tudo que é teu e bate em retirada dentro desse lar. Senhor, eu posso sentir e ver, Senhor, no mundo espiritual, Pai, os anjos pelejando nessa manhã em favor desse lar. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, fortalece essa mulher, Pai. Senhor, dá ousadia para ela, que ela venha desembainhar essa espada que o Senhor colocou, que ela venha desembainhar esse escudo que o Senhor colocou, que ela venha entrar na brecha pela sua casa, pela sua família, Pai. Em nome de Jesus, tudo que estava amarrado, tudo que estava preso, Pai, tudo que trazia contenda, discussão, falta de amor, Senhor,
até mesmo sem fé, Pai, começa a arrancar agora, Pai, começa a arrancar agora, em nome de Jesus Cristo. Todo mal bate em retirada, tudo que não for do Senhor bate em retirada, Pai. Começa a tocar nesse coração endurecido, Pai. Começa a transformar esse casamento, começa a alcançar a vida dos filhos, Pai. Começa a movimentar a vida financeira, Senhor. Começa a julgar essa causa que está na justiça, que está presa, que está amarrada, Pai. Em nome de Jesus eu coloco diante de Ti, Pai. Senhor, recebe, Senhor, o nosso clamor nessa manhã. Recebe a nossa oração. E eu te peço, Pai, derrama uma unção de proteção nesse lar. Que tudo aquilo que o inimigo lançou, tudo aquilo que o inimigo colocou sobre essa casa, Pai, em nome de Jesus vai bater em retirada, porque o Senhor levantou muralhas de fogo agora. O Senhor levantou muralhas de fogo dentro desse lar. E essa casa agora, Pai, vai ser limpa pelo Teu poder, Pai. E aonde o inimigo tinha legalidade, Pai, não vai ter mais, porque essa pessoa ela vai se colocar na brecha. Ela vai se colocar na posição e ela vai orar e ela vai clamar pelo sangue do Cordeiro, Pai. Em nome de Jesus, unge o umbral dessa casa, Senhor. Unge o umbral dessa casa. Aí o mal não vai entrar, a enfermidade não vai entrar, a miséria não vai entrar, porque essa casa está selada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus! Você recebe essa oração? Você crê nessa oração? Você precisa crer. Você precisa crer que Deus vai fazer. Eu creio e tomo posse em nome de Jesus Cristo. Aleluia, olha, quem tem uma intercessora tem tudo. A Cris é uma grande intercessora. E a semana que vem eu quero trazer a Cris aqui para fazer uma oração para nós. Em nome de Jesus, nós vamos ajeitar a agenda da Cris aí para ela orar aqui junto com nós. Porque Deus usa muito essa mulher. E a Cris, muitas vezes na minha vida, é como Ur e Arão. Às vezes os meus braços cansam e eu peço socorro. E é isso que nós precisamos, não pelejar sozinho, não lutar sozinho, precisamos de ajuda. Isso não é feio, a pessoa que ela não busca ajuda é uma pessoa orgulhosa, porque ela acha que consegue sozinha, mas não consegue. A palavra de Deus, ela trabalha em unidade. Deus diz assim, onde tiver dois, a palavra não diz um, a palavra diz 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Deus está no meio de nós, você crê nisso? Se você crê, olha, e eu vou falar no Espírito, que teve casa aqui, que entrou essa oração nessa manhã e demônios bateram em retirada, porque em nome de Jesus nós demos uma ordem. Em nome de Jesus, esses demônios saiu. Amém? É isso aí, seu Adenir. Tamo junto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui junto comigo durante essa semana. Essas lives foi bênção do Senhor. Semana que vem, vamos fazer um propósito de 5 dias de oração. Qual é a tua causa? O que está impedindo de você acessar as tuas bênçãos? A palavra de Deus diz que as nossas bênçãos estão prontas no mundo espiritual. Mas tem algo que está impedindo de nós alcançar. Será que sou eu? Será que é algo que eu estou fazendo errado? Vamos clamar ao Senhor. Vamos buscar o Senhor. Vai ser lives de oração. E eu quero trazer mulheres para estar orando junto comigo e intercedendo pela tua vida. E eu creio que Deus vai bradar no meio de nós. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre ti a luz dele, que te traga paz, alegria. O que eu quero profetizar sobre a tua vida hoje é ousadia, que Deus traga ousadia sobre a tua vida, que Deus traga autoridade do céu, que você venha se levantar com a tua espada e com o teu escudo, e que você venha buscar em Deus o que a tua família precisa. É isso que eu declaro sobre a tua vida no dia de hoje. E até segunda-feira eu quero esperar vocês aqui às 8 horas. Vamos estar aqui orando, amém? Que Deus abençoe a tua vida, que te dê um ótimo e abençoado final de semana na presença do Senhor e que as bênçãos do céu venham ser derramadas sobre a tua vida. Até segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem todos na paz.